Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Vedanipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujwalam Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnai Vidyapradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações para todo mundo. Fico muito feliz. Hoje é um dia muito auspicioso, né? Um dia muito abençoado para a gente estar junto e todos os encontros para a gente falar sobre temas transcendentais e o conhecimento que orienta a gente na nossa jornada espiritual. É sempre um dia muito auspicioso e muito abençoado. E hoje a gente está a poucos dias da entrada de Júpiter em Câncer. A gente já falou bastante sobre isso. A gente teve agora, há poucos dias, a entrada de Saturno em Revati, a última das 27 nakshatras e a terceira nakshatra do signo de Peixes. A gente também teve há poucos dias a entrada do Sol em Touro e a gente teve alguns movimentos pontuais também da entrada de Marte em Áries e a entrada de Vênus em Gêmeos. Então, durante ainda vai mais uns 18 dias a ativação do Parivartana entre Vênus e Mercúrio, entre os signos de Touro e Gêmeos. Então, tudo isso, fenômenos muito interessantes, muito intensos, muito significativos, para a gente dar uma olhada e dar uma investigada no mapa natal da gente. Como esses trânsitos, como esses movimentos, eles vão gerando efeitos específicos em determinadas áreas da vida da gente. Para isso, é muito importante que a gente tenha alguma consciência, que a gente faça alguma observação sobre o nosso mapa natal. E a Neide, ela até trouxe mais uma observação muito interessante aqui, que é o fenômeno de Kala-Sarpa. Então, existem dois. Assim, a literatura do Jyotish, ela é muito ampla e ela é divergente em alguns pontos. Então, Kala-Sarpa Yoga, para uma determinada gama de astrólogos, ele só manifesta dentro das casas Kendra. Então, quando Rahu e Ketu estão nas casas Kendra, isso é um Kala-Sarpa Yoga, beleza. Eu vejo Kala-Sarpa de uma outra maneira, e é exatamente a maneira que está acontecendo no céu agora. Então, o que está acontecendo no céu agora? Todos os grahas, incluindo a Lua, porque a Lua quebra o Kala-Sarpa todo mês, durante 14 dias, a Lua está fora do Kala-Sarpa. É um pouco menos, dá uns 13 dias, porque na hora que ela entra em conjunção com Rahu, ela entra em conjunção com Ketu, dependendo dos graus, ela quebra. Mas alguns astrólogos vão considerar que a conjunção pelo signo já é Kala-Sarpa. A gente vai para os graus específicos. Eu acho mais interessante observar. Se a Lua quebra o grau do Kala-Sarpa, quebrou o Kala-Sarpa, mas continua sendo um tipo de Kala-Sarpa, porque a Lua é muito rápida.
Então ela entra e volta dos Kala-Sarpa até Vênus, Mercúrio, o Sol, ou Marte, ou algum outro graha quebrar esse Kala-Sarpa. Quais são os dois tipos de Kala-Sarpa que eu considero que manifestam efeitos, que dão efeitos poderosos? Um deles é quando todos os grahas, incluindo a Lua, estão entre o signo de Rahu e Touro para dentro. Então, como que é para dentro? Primeiro, a gente tem que observar o movimento de Rahu e Ketu é sempre retrógrado. Então, no céu agora, Rahu está em Aquário, Ketu está em Leão. Então, Rahu está andando para Peixe, não, Rahu está andando para Capricórnio e Ketu está andando para Touro. Todos os grahas estão entre Touro e Peixes, todos. Então, eles estão dentro do espaço entre a cabeça e o corpo. Então, eles estão dentro. Rahu e Ketu está contendo. É aquele, tipo, na matemática, né? Contém e está contido, né? Então, todos os planetas estão contidos entre Rahu e Ketu. Eles estão sob a força de Rahu e Ketu. E é interessante a gente pensar que Rahu e Ketu, eles não são grahas materiais, mas eles são mais poderosos do que os grahas materiais. Depende muito da energia individual de cada um, né, do mapa de cada pessoa, mas astrologicamente, né, os poderes cósmicos de Rahu e Ketu são superiores aos poderes cósmicos dos outros grahas, porque eles influenciam todos os grahas. Todos os grahas são influenciados pela força de Rahu e Ketu. Então agora no céu está formado um Kala-Sarpa Yoga que vai durar até a Lua entrar em Virgem, ou vai durar até a Lua passar de 10 graus dentro do signo de Leão. Então, quando a Lua passar de 10 graus dentro do signo de Leão, que vai ser coisa daqui a uns 3 ou 4 dias, ela já quebra o Kala-Sarpa. Mas ainda vai existir uma energia, uma influência de Ketu sobre a Lua, enquanto a Lua estiver dentro do signo de Leão. Quando a Lua entrar no signo de Virgem, aí a gente considera matematicamente que esse Kala-Sarpa está quebrado. Mas aí a gente vai considerar a distância em graus, então a força de Ketu começa a diminuir a partir do momento em que a Lua ultrapassa Ketu em graus. Beleza. Quando a Lua passar Capricórnio e entrar em Aquário, ela entra dentro do Kala-Sarpa de novo. Só que a força do Kala-Sarpa vai aumentando na medida que a Lua se aproxima de Rahu, e quando o grau da Lua passar o grau de Rahu, aí ela caiu dentro do Kala-Sarpa de novo. O que esse Kala-Sarpa ele fala simbolicamente, né? Que Rahu e Ketu, eles estão controlando a força dos grahas. Aí o cara pensa, pô, mas como assim todos os grahas vão continuar dando efeitos? Beleza, só que o veículo do efeito deles é Rahu. Geralmente é Rahu, pode ser Ketu, mas geralmente é Rahu. Aí você vai dizer, não, é Júpiter agindo. Não, é Rahu. É o Sol agindo. Não, é Rahu. Não, é Vênus agindo. Não, não é não, é Rahu. E quando a Lua, particularmente a Lua, quebra esse Kala-Sarpa, então quando você pega um mapa de uma pessoa, ou você está olhando para o céu na semana que vem, e você vê a Lua fora do Kala-Sarpa, aí você pensa, pô, a Lua quebrou o Kala-Sarpa, beleza, mas ela vai voltar enquanto o Kala-Sarpa ainda estiver acontecendo, e a Lua representa a nossa mente, a Lua representa as nossas emoções, a Lua fala sobre a nossa conexão
e a nossa relação com o mundo material. Então, se a Lua está fora do Kala-Sarpa, quer dizer que um aspecto da gente está se relacionando com algo fora da influência de Rahu e Ketu, e que de uma certa maneira, mentalmente e emocionalmente, a gente pode se relacionar além dessa ilusão de controle de Rahu e Ketu. Mas na hora que a gente for agir, aí são os outros grahas que vão estar atuando. Então é como se dentro da cabeça do indivíduo ele tivesse uma percepção da vida, da existência e da realidade, mas na hora de atuar, a complexidade do ambiente gera resultados diferentes, porque o tempo todo a gente está interagindo com forças que estão além do nosso controle. Então, Krishna fala no Bhagavad Gita, Arjuna, você tem o direito e o dever de agir, mas você não tem direito nenhum aos resultados. Então, a gente não tem que fazer nada esperando pelo resultado, a gente tem que fazer porque a gente tem que fazer. Então, muitas vezes, o karma, ele está mais envolvido com a ideia de apego ao objeto resultante da ação do que mesmo do desejo da ação em si. Então, se a gente muda a forma como a gente se identifica com o resultado da ação e com a satisfação que o resultado da ação traz para a gente transforma o karma resultante da ação. Então, é muito interessante a gente olhar para o momento que a gente está vivendo agora, e esse momento ainda vai durar alguns meses, considerando o Kala-Sarpa, eu estou só falando sobre o Kala-Sarpa agora. Considerando o Kala-Sarpa, eu falei isso, acho que não sei, foi na semana passada, eu não lembro. Eu olhei e é coisa de agosto, final de julho para agosto. Acho que é isso, final de julho para agosto, esse Kala-Sarpa vai acabar, porque é Vênus. Vênus quebra o Kala-Sarpa. É isso, Vênus quebra o Kala-Sarpa. Quando Vênus quebra o Kala-Sarpa, então, tipo, ele liberta os outros planetas de uma certa maneira, né? Porque ele desequilibra essa força constrictora de Rahu e Ketu. Não quer dizer que a vida para de jeito nenhum. É que aquilo, a energia que rege a vida, a frequência, ela fica extremamente contaminada por energias densas e pesadas, ilusórias, mentiras, enganos, conflitos. Então é o que a gente está vivenciando agora de uma maneira geral. É um momento global de muita confusão, muita coisa, né, influenciada por má informação, falta de conhecimento, falta de discernimento, falta de autocontrole, falta de humanidade, né? Tudo isso fatores resultantes dos piores efeitos que Rahu poderia causar ao longo do tempo. Então, querendo ou não, isso é uma coisa interessante, né? Não vamos ser apenas pessimistas. Então, esse é um exercício importante, né? Não sejamos apenas pessimistas. O pessimismo vai estar aí. Não vamos rejeitar nem ignorar o pessimismo de forma alguma. Ele é um parâmetro importante. O pessimismo é um parâmetro singular. Só que a gente precisa olhar também para outros ângulos e outros parâmetros, assim como entendendo que quanto mais trevas, quanto mais escuridão, mais importante é um simples lampejo. Um vagalumezinho assim, de nada, um fósforo que acende e se apaga. Mas nas trevas completa, essa luzinha, ela pode orientar você durante uma vida inteira. Só de você ter visto aquela luz uma vez, você viu a luz uma vez,
e você continua na mais completa escuridão. Mas se você seguir aquela luz que você viu uma vez e você não se desviar do seu caminho, você vai conseguir sair. Você vai conseguir sair. Aquela luz era o sinal que você precisava. E se você for sincero, mesmo se você se entregar completamente para a jornada de sair da escuridão, aquela luz ela vai se acender várias vezes, até que ela vai virar um farol. E quando ela virar um farol, você vai ver um pavimento para você ir na sua jornada para a transcendência. Então a gente tem que ter muita fé nisso, né? A gente tem que ter muita clareza de entender e acreditar que quanto pior o mundo tiver, mais importantes são as nossas menores ações positivas. Porque é isso que realmente vai fazer diferença na vida da gente e na vida das pessoas que puderem acessar essas boas ações e essas sementes que a gente vai, de certa forma, disseminando na medida em que a gente vai recebendo elas também. Então, como eu falei no começo, né, a boa associação. A gente sempre tem que estar buscando por uma boa associação e a gente tem que estar sempre determinado a dar boa associação a quem busca pela gente. E isso é a nossa jornada espiritual. E quando a gente olha, agora falando de efeméride, mais uma efeméride além do Kala-Sarpa, né? Porque se o Kala-Sarpa, por um lado, traz esse aspecto tenebroso da vida material, pelo outro lado, ele é o único caminho para a gente se libertar. Então, do mesmo jeito, usando as mesmas ferramentas e os mesmos instrumentos que o mundo inteiro usa para se destruir, a gente pode subverter essas ferramentas para o lado positivo e disseminar e distribuir consciência. Fala aí, Ana. É, deixa eu compartilhar os trânsitos enquanto tu tá falando. Aí tu tá Hum. falando, aí eu vou mostrando aqui. Ah, tu quer compartilhar a tela? Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Permitir. Ó, será que vai ficar ruim? Eu vou te colocar de anfitrião. Depois tu me passa de volta. Pode compartilhar. Ah, caraca. Eu achei que tu ia colocar o mapa, tá ligado? Não, aqui é muita informação. Então vamos fazer o seguinte. Então fala que aí eu depois eu falo sobre Saturno em Revati. Tu quer começar com Júpiter? Tá desligado o teu microfone. Eu vou compartilhar o mapa, então, e daí tu fala. Pô, mas aqui tá tudo já pontuadozinho, pô. Sim, tá, mas então fala de Saturno começa falando de Saturno em Revat, e daí eu vou compartilhar o mapa aqui. Ah, entendi. Porque tu colocou aqui também, né, de 1º de junho a 31 de outubro, velho. É muito pra frente. Tipo, Mas é essa etapa, né, que ele vai trabalhar. É o aham, é sim, Câncer. é ele dentro de câncer, pode crer. Mas aí ele vai passar 3 nakshatras, velho. Tu colocou aqui, né? A entrada dele em Puxa, a entrada dele em Ashleisha, deve estar tudo aqui pra baixo. Mas beleza. Na verdade, eu não compartilhei isso, eu compartilhei em graus, né? Eu compartilhei os trânsitos, eu coloquei os trânsitos que ele vai. Hum, É que assim, ó, o signo de Câncer, né, rege uma casa em cada um dos nossos mapas, né, de sim, nascimento. Essa casa vai ser bem trabalhada de 1º de junho a 31 de outubro. Júpiter dali vai se relacionar ou vai se relacionar com todo mundo, né? Ou vai
ou todo mundo vai se relacionar com ele, todo mundo vai fazer conjunção com ele. Só quem não vai fazer foi quem ele já fez agora, né? Desde Gêmeos e, e na sequência, né? Depois de 31 de outubro. Deixa eu botar aqui, ó. Ah, tu abriu aí? Eu tava gerando aqui já o mapa de hoje. Esse é o, é, esse é o de hoje. Diz aí, fala aí, pô. Fala de Saturno em Revet aqui, ó. 17 graus. Sim. O que eu queria mostrar de Saturno em Revet também é para a gente começar a pensar um pouco, né? E desenvolvendo esse olhar e o entendimento também sobre o Navamsha e sobre os três estágios de evolução da alma, né? Não que o fim seja em peixes de forma alguma, mas a representação simbólica que cada um desses estágios representa, né? O que eles trazem de entendimento da jornada da nossa alma. E a gente fala muito sobre Saturno, né? Saturno é um planeta que a gente traz muito ele no estudo da gente, porque além da maioria das pessoas terem muito medo de Saturno, ele é muito mal compreendido, né? Ele é muito mal observado, muito mal analisado também, porque muito do que é visto e falado sobre Saturno se refere aos aspectos negativos dele, às características negativas dele, mas pouca gente está realmente observando o quanto é positivo e construtivo os resultados dos fenômenos que Saturno geram na vida da gente. E a gente está vivendo um momento agora que, por vários fatores, é extremamente significativo, mas a gente tem uma tendência, né, a ignorar o aspecto simbólico das coisas e entrar dentro de um pragmatismo que é muito reducionista da realidade. Saturno, ele está na última das 27 nakshatras. De uma certa perspectiva, ele está ele tá tentando finalizar uma jornada de 30 anos para o planeta todo, para todos os seres, né? A lição do professor Saturno, o ano letivo, vamos colocar assim, né? O ano letivo do professor Saturno, ele está se encerrando e ele se encerra completamente no segundo semestre do ano que vem. A gente já falou um pouco sobre isso também em outros encontros, mas é muito importante também a gente lembrar e ressaltar que quando Saturno entra em Áries, ele entra na máxima debilidade dele. Então a gente não pode nem considerar que Saturno está ruim em Peixes. Ele vai ficar ruim quando ele estiver em Áries. Ele vai ficar fraco quando ele estiver em Áries. Ele vai ficar com pouca dignidade quando ele entrar em Áries.
E eu gosto muito de falar isso, né? E também se refere ao lance de não deixarmos de ser pessimistas. O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem que se precaver, a gente tem que se preparar. E a gente tem que estar sempre preparado para o pior. Não esperando pelo pior, esperando sempre pela misericórdia, mas estar pronto para enfrentar qualquer coisa. E esse estar pronto para enfrentar qualquer coisa fala sobre Saturno também. Fala sobre a nossa capacidade de resistir às provas da vida. Porque se a gente pensa só em coragem a partir de Marte, Marte dá uma coragem que muitas vezes a gente se arrepende de ter tido. Saturno não. Saturno muitas vezes ele restringe a nossa ação para que a gente não cometa erros. Então Saturno ele age no sentido que Krishna fala no Bhagavad Gita também, a ação na inação. Saturno é a ação na inação. Por quê? Porque ele vai trazer reflexão. Ele vai trazer uma necessidade de aperfeiçoamento e de purificação. E aí eu estava pensando sobre Saturno outro dia, no sentido. Saturno, eu já falei isso também, Saturno mostra no mapa da gente onde está a sujeira, onde está o que precisa ser purificado. Os olhares que Saturno manda também fazem o mesmo efeito. Por quê? Porque é onde a gente vai julgar, é onde a gente vai usar critérios para avaliar determinados pensamentos, sentimentos, desejos e ações. Esse é o papel de Saturno. Então, onde Saturno está no mapa natal da gente, bom ou ruim, ele está trazendo julgamento, ele está trazendo austeridade, ele está trazendo sacrifício, ele está trazendo a necessidade de purificar aquela área da vida. Mas ele também está dando a ferramenta e a qualificação para você fazer isso. Tanto a partir do lugar onde ele está no mapa natal, quanto a partir dos olhares que ele envia, como a partir do trânsito que ele faz. Isso quer dizer que ao longo do movimento de Saturno, ele vai limpando presencialmente e profundamente cada uma das áreas da vida. Então, agora, e não é de agora, é desde o começo do ano passado, Saturno está em Peixes. Então, você olha no seu mapa natal, onde está Peixes no seu mapa natal? E investiga profundamente o significado dessa área da vida para você. Olha se você tem planetas no signo de Peixes. Olha com quantos graus esses planetas estão no signo de Peixes. Tenta entender quais são os arquétipos e as características que esses planetas representam para você e qual é o resultado da relação deles com o trânsito de Saturno por essa sua área da vida. E como a gente estava falando, né, antes de gravar, e fica também para quem estiver assistindo a gravação pelo YouTube, fica o convite para quem quiser participar do grupo, entrar no grupo do WhatsApp, que sempre que eu trago o link e abro o encontro, a gente faz algumas conversas pessoais antes. E muitas vezes também a gente nem grava o encontro, a gente fica avaliando o mapa, cada um. E é um momento muito interessante, é um momento muito legal de aprender também, que só as pessoas que fazem parte do grupo conseguem participar. Então fica o convite para quem quiser entrar no grupo. Fica o convite também para quem quiser colocar para seguir, dar like no vídeo e enviar para os amigos que estiverem estudando filosofia védica, que estiverem estudando astrologia. Vai ser muito legal a gente ter a participação de mais pessoas.
Então, voltando para Saturno e tentando não complicar tanto, fala aí, Cris. Cara, só uma pergunta agora. Quando ele entrar em Ares, ele entra em máxima debilidade. Tu quer dizer que ele para de influenciar o mapa? Isso? Ou É, ele, ou ele nada, faz outro caminho? não, não, não. Nada para de influenciar o mapa. Se o planeta está com dignidade ou sem dignidade, se ele está bem posicionado ou mal posicionado, o que muda é o que ele está entregando como fenômeno. Mas ele sempre vai estar agindo. Ele sempre vai estar agindo. Então, o que o que vai o que vai ser realmente significativo para você entender os resultados desse Saturno em Ares é quando você olhar para o seu mapa. Qual área da vida vai ser afetada? O que é que você já tem em. Ah, ó, aí, ó. A Ana trouxe uma coisa muito legal aí, ó. A Segunda Guerra Mundial era Saturno em Ares. E eu falei isso há alguns encontros atrás, né? Eu falei, velho, não tem que ter medo de nada, só tem que ter medo de quando Saturno estiver em Barane. Então, assim, eu não sei se a Ana vai ter aí, mas provavelmente, né, quando jogaram as bombas lá em Hiroshima, Nagasaki, isso ainda devia tá ativo, né? Esse. Não estava, não? Já tinha passado, será? Isso é bem interessante, olha. É, deixa eu ver. O Coloca homem Nuke, é. hum, onde é que estava? Japão, ali Aqui, ó. embaixo. Ó, aqui está Saturno Queto, né? Isso aqui eu Sim. observei, é um estudo que. É uma observação ainda, né? Que quem quiser observar no seu mapa, observar, estudar também, pode me falar que eu adoro esse assunto, pesquisar esse assunto, mas olha só, Hiroshima. Hiroshima. Não, olha só. Ah, Começa com foi Saturno em Queto depois. e termina com Saturno e Rahu em Gêmeos. Mas espera aí. Rodou o tempo, Mas rodou quantos anos? de 39 a 45. 6 anos, né? Seis Que é o anos. tempo de enco- De Arro chegar em Gêmeos, porque andou e demais, a né? diferença dos encontros dos nodos com Saturno, né? Entendi, sim, interessante. Então, tem esse aspecto que eu vi em várias situações históricas em que tem um acontecimento histórico envolvendo Saturno e os nodos, e aquele período ou encerra ou atualiza também, sabe? Muitas vezes ele não encerra, mas ele atualiza. Tipo, na ditadura do Brasil, a gente vê atualizações justamente nos encontros dos nodos. Interessante, né? É interessante, e é interessante também porque quando Saturno entrar em Ares, ou tiver em Ares, Queto vai estar em Gêmeos. Iraho vai estar em Sagitário, que é o inverso dessa bomba. Cadê? Isso é quando? Fevereiro de 2028, peraí. Ó, mas Saturno estava em peixes ali, hein? Ó lá. Ah, então é mais no final do Saturno em mês. Revet. Saturno em Revet. E Ó. aí, ó, Saturno em Ares. Mas isso é quando? Ah, É isso é que 28.
Ah, É que pode ele vai ser. entrar duas vezes, né? Ele vai entrar, ó, uma em junho de 2027, será? É, antes, né? Não falta muito, gente. Ahn, 10 de junho de 2027. Só Então, que mas vai. ele vai até os 2 graus ou 3 e ele fica retrógrado e volta para peixes. Aí ele tem dois ingressos em Áries, entendeu? Uma em Entendi. dois mil e Mas é vinte em e dois mil e sete. vinte e oito. Eu acho que é mais para o final de 2028 ou começo de 2029, que aí Ah, é Keto, junho de 2028. Entendi. Já vai estar em Gêmeos. Ó, pode É. botar só mais um pouquinho aí, pode colocar tipo dia 20 de junho já era. Ainda não, ó. Então é em agosto. Opa, não, acho que é 29, então. 29. Pronto. Ó aí. E aí Saturno, ó lá, ó, Saturno em Barane, ó. Exatamente, exatamente é o que eu tava falando, velho. Saturno em Barane e aí Ketu irá de novo nesse eixo de Gêmeos e Sagitário. Isso aí é risco nuclear. Eu imagino. Por quê? Porque Saturno tá mandando o olhar dele para cima de Ketu, velho. Se ligou? E É, eles vão se encontrar em Touro, né? Eles vão vamos. ir, vão ir. Então, aí Ô, se Gora, encontram em touro, fala. Fala, fala. na- se encontram em touro na debilidade de Ketu, né? Que também não é nada bom. A debilidade de Ketu não é nada bom. É, Mas ali é que a gente vai ter uma mudança econômica bem drástica. Tipo, a gente já está sentindo essa mudança chegando, né? Mas ela é pontual nesse período aí desse encontro. E vai ser longo esse ponto. Não vai ser, tipo, rápido de meses, sabe? então, aí beleza. Aí isso é para 2030 em diante, provavelmente 2031, 2032, que é o que eles estão fazendo agora da transição econômica, né? Então, a transição econômica está acontecendo agora, o lance do fim do petrodólar, o fim dessas especulação com criptomoeda também, isso vai dar um bug muito doido, muito rápido. Então tem coisa muito interessante e intensa para acontecer, né? E Ô, assim, Gula, fala. fala dos olhares de Saturno aqui, ó. A gente está no mapa de hoje, tá? Voltamos. Ah, Tipo, entre o pronto, futuro, voltamos. beleza. O que eu queria falar que eu sinto que é bem importante relacionado a Saturno é Puxam, Puxam é o deus controlador de Revat. Revat tem uma conexão com elefantes, elefante fêmea, né? E não vamos entrar. Uma das simbologias dessa ideia do elefante é tolerância. Tolerância e suportar a pressão, né? Então, tem uma coisa de autocontrole muito forte, mas também que pode perder o controle e causar devastação, causar o caos, assim, é um poder destrutivo muito grande. Mas o que eu quero falar sobre Revat está relacionado com Puxão, que é o deus controlador da energia de Revat. Ele tem uma relação direta com os animais, ele é o protetor dos animais, mas ele também é o protetor dos viajantes. E uma coisa muito importante,
E aí eu já falei sobre isso em Revat, né? Que Revat tem um enigma, tem uma armadilha dentro de Revat. Porque Revat vem depois das Badras. E as Badras são destrutivas. Então, Purva Badra e Uttara Badra são nakshatras destrutivas, mas destrutivas positivamente. Quando a gente entende Shiva como o restaurador, quando a gente entende Shiva como aquele que prepara o ambiente para que algo novo surja, para que algo novo se manifeste. A gente tem o primeiro sinal disso em Ardra e Punavasu, que é o que Júpiter está fazendo agora. Júpiter saiu de Ardra, entrou em Punavasu e vai entrar em Peixe, em Câncer. E Câncer é essa energia nutritiva, cuidadosa, uma energia acolhedora, uma energia que se adapta, uma energia que nutre, uma energia que protege. E que forma, Câncer no caso, o tricona de água junto com escorpião e peixes. E a estrela, a nakshatra de peixes é Revat. A nakshatra de peixes é Revat. Tanto que Revat é representada pelos peixes. A simbologia, o símbolo de Revat são os peixes. E esses viajantes também são os navegantes. Então, Revat, ela garante a segurança na viagem. Revat garante que a jornada seja bem sucedida. E a armadilha, né, que eu falei de Revat é que, como ela vem depois das Badras, e as Badras são destrutivas, qual é a intenção dessas Badras? O que é que elas estão destruindo, né? Como eu falei antes, elas estão executando o papel de Saturno de purificação. Então, Purva Badra é a purificação através do fogo e o Tara Badra é a purificação através da água. O que é que isso significa? O fogo é a purificação do desejo. Então, através da purificação feita, e aí tem a força de Saturno e de Júpiter, porque Purva Badra, ela se inicia no signo de Aquário, mas ela é regida por Júpiter, e o último pada de Purva Badra é dentro de Peixes, que é regido por Júpiter. Então, o fogo é o purificador do desejo. O fogo é o purificador da ação. O fogo é o purificador do coração da gente. Quando a gente olha para Uttara Badra, e Purva Badra tem uma relação com Aja Ekapada, que é um dos 11 Rudras, que é uma manifestação de Shiva, e fala sobre a austeridade, fala sobre o auto-sacrifício, fala sobre o entendimento de que tudo o que a gente deseja e que a gente quer alcançar tem um preço. E esse preço é a sinceridade e a austeridade. Quando a gente olha. Eita, agora eu me confundi. Eu fui ver os comentários aqui. E aí a Rafaela falou de Saturno e Rohini. E aí depois ela falou sobre o fogo de Ketu. Então, Ketu carrega o elemento fogo também, né? Assim como Marte, assim como o Sol. E esse fogo de Ketu, diferente do fogo de Marte e diferente do fogo do Sol, é um fogo de purificação também. É um fogo que leva para o desapego. É um fogo que queima para deixar para trás. Enquanto o fogo do Sol
é um fogo conquistador. E o fogo de Marte é um fogo motivado pelo desejo e pela paixão. O fogo de Ketu é um fogo que busca a libertação, é o fogo que busca por moksha. Então é um fogo que queima para dentro, né? E é um fogo que motiva a austeridade. E tapas, que é a austeridade, gera o fogo. Então existe um fogo que é o fogo da purificação que vem da austeridade, que é o fogo que Ketu carrega. Então, quando a gente olha para Revati e a gente pensa e a gente entende que nós já fomos purificados através de Purva Bhadra e através de Uttara Bhadra, o que é que sobra para Revati? O teste. Revati vai testar a gente se purificou ou se não purificou, se desapegou ou se não desapegou. E eu já falei sobre isso, né? A gente lembrar do mito de Orfeu. Não é Morfeu, é Orfeu. E o mito de Orfeu fala que ele vai buscar, agora eu não lembro o nome da esposa dele, mas talvez seja Ofélia. Não é Ofélia, mas é a esposa dele. A esposa dele morre por um vacilo. É legal que todo mundo procure essa história, já contei ela antes. E ele vai no inferno atrás dela. E ele arruma uma treta no inferno por causa dela. E no fim da história, ele faz um acordo com Hades. E Hades fala: beleza, você vai levar ela? Eurídice, ó. Eurídice, o nome da esposa de Orfeu. Valeu, Rafael. E aí, quando ele vai sair com ela, o acordo é que ele vai na frente e ela vai atrás. E em hipótese alguma, ele poderia olhar para trás antes dele e dela saírem do inferno. Esse era o acordo. Ele tinha que ir na frente e ela ia atrás. Em hipótese alguma, ele poderia olhar para trás. E aí ele dá o último passo e olha para trás. Aí ele sai do inferno e Eurídice fica presa no inferno para sempre e nunca mais ele vai poder recuperar ela, porque ele olhou para trás. Então, assim, não olhe para trás. Não olhe para trás. Esse é o desafio de Revati. Não olhe para trás. Não tem nada. E aí eu até compartilhei esses dias no grupo, né? Não tem nada nesse mundo que vale a pena. Nada nesse mundo vale a pena. E na aula de hoje, né, do Bhagavad Gita, o Devashish, ele falou que foi uma pergunta que fizeram para Gurudeva, né? Que aí é uma pergunta que todo mundo faz quando pensa sobre religião, assim, né? Ah, mas se Deus é bom, por que ele deixa acontecer tanta maldade no mundo, né? Aí, se Krishna é tão amoroso e tão bonzinho, por que ele deixa o mundo se acabando em guerra e tal? Aí a resposta é que se esse mundo fosse perfeito, a gente não ia querer voltar para Krishna. A gente não ia querer voltar para Deus. Então esse mundo ele é imperfeito para a gente lembrar de casa. Então se a gente está indo na direção de casa, se a gente está voltando para o plano transcendental, a gente não tem que olhar para trás, para nada. Fala, Iana. Krishna jamais ia tirar o PlayStation da tomada. Não ia acabar com a brincadeira das crianças. Exatamente. Deixa o PlayStation rolar, deixa eles jogar até cansar. E vai ficar lançando jogo atrás de jogo. Atrás de jogo. E cada um mais perfeito do que o outro.
E essa Nakshatra de Rewet, né? Tem aquela parte da história, lembra? Que ela, que Pushan tá procurando um esposo para Rewet, que não é Rewet, não é o nome dela, é outro, mas eu me esqueci. E aí, não sei quem aconselha ela, não lembro agora. Aconselha eles a Balarama, né? Que é o esposo de Rewet. E aí eles fazem uma viagem no tempo, essa parte. É uma viagem no tempo, e quando eles chegam até a dimensão que está Balarama, ela é enorme, né? Ele é bem pequenininho. Então tem Hum, uma diferença, assim, espaço-temporal, uma mudança de tempo, de realidade. É sonho ou é realidade? Ou é mudanças socioeconômicas, tipo, um é de uma classe social, outro é de outra, ou de altura, ou de. São visões, né, que esses peixes, um para cada lado, visões diversas, né, em que ele vai precisar de uma adaptação de mundo, adaptação espaço-temporal, né, o sonho lúcido que está falando de algo da realidade, o inconsciente se comunicando com o consciente. Então, eu acredito que, quer dizer, queria que tu falasse sobre isso. Tipo, interessante. esse Saturno, porque ele vai ficar dançando em Revet, né? Vai passar e repassar, vai passar e repassar, parece que a gente está. Tem uma coisa maluca aí, né? Que abre isso que tu falou, né? São dimensões. Dimensões diferentes, né? E esse lance dos peixes, um olhando pro outro lado, né? Revat tem uma parada muito complicada com relacionamento, velho. Um apego muito forte a relacionamento, tá ligado? E eu não sei especificamente agora de cabeça, de repente tu consegue encontrar aí o grau específico da exaltação de Vênus. Qual é o pada? Porque muito provavelmente É o é o último, então que é é, Vargotama, não é isso? é 27 graus de Revet, né? Pronto. De Então Vishnu. é isso. Então é isso. Então eu vou te contar uma outra história que eu viajei muito. Eu estava estudando sobre os Vishnus, né? As formas de Vishnu. E aí eu entendi Revati. Qual que é a doideira? Por que que Vênus alcança a máxima exaltação no Gandanta de Peixes, velho? Por quê? Porque é desapego da materialidade. Desapegou dos resultados, não? Porque Lakshmi Devi tá massageando os pés de Vishnu enquanto ele sonha e nasce do umbigo dele a flor onde Brahma se manifesta, velho. Lakshmi Devi tá massageando os pés. É Revati. É Aham. Revati. Tá massageando os pés dele. Para E que ele tenha aquele relaxamento e o prazer de sonhar com tudo o que vai se manifestar dentro do universo material. deixa eu falar uma coisa, então. Naquele Devi Mahatmya, né? É a Uhum. primeira história que abre, essa história, só que numa versão feminina, né? Então, ela é a controladora através daquela massagem. Ela que Então, faz. É, sim, sim. É ela que dá a possibilidade de Vishnu sonhar.
É ela que cria a circunstância para que ele tenha o prazer e o conforto de manifestar o néctar. Porque a gente vive dentro do néctar. O néctar são os sonhos divinos, pô. A gente vive dentro dos sonhos divinos. Querendo ou não, cara, mas é Maia. Mas é Maia, é o sonho de Deus. A gente está vivendo dentro dos sonhos de Deus, tá ligado? E ele tá vivendo o sonho junto com a gente. Então, é uma mudança de paradigma muito doida, tá ligado? Porque é quando a gente olha para Lakshmi nessa forma de Maia, tá ligado? Porque Olha, Lakshmi. olha o remédio de Vênus que a Neide colocou. Então, véi, eu tenho a lua em peixes. Eu não consigo dormir com o pé sujo, velho. Eu não consigo, assim, não consigo. Se eu tiver, sei lá, se eu tiver na fila para tomar banho e eu dormir, eu acordo para lavar o pé e dormir, tá ligado? Eu não consigo, eu não consigo me cobrir se eu tiver com o pé sujo, tá ligado? E assim, é uma aflição terrível, velho. Terrível, terrível. Pode crer, lavar os pés é o remédio É, para. e Jesus que lavou o pé de uma galera. Então, então, justamente. Então, assim, tem uma conexão muito forte. E aí tem uma conexão tanto com o Revati diretamente, como com o Tarabhadra e Purvabhadra também, porque desde o final de Aquário começam os tornozelos. Então aí vai ter mais história, porque a gente vai atrás de Aquiles, né? A gente vai atrás, tem muita história, vai abrir uma gama de possibilidades e a gente nem abriu o mapa da Jagadambica ainda, ficou falando só sobre Saturno, hein? Até agora. Não, mas é para ela voltar. A gente vai continuar. Então, ela vai ter que vir semana que vem para a gente falar sobre o mapa dela. Né? E esse é um remédio tribom para o Sadesati. Quando o Saturno está sempre, mas quando o Saturno está passando em peixes, ainda mais. Que é fazer oleação, né, no corpo inteiro, mas às vezes só nos pés, se tu faz assim, tipo 2 semanas de oleação nos pés, antes de tomar banho, né, faz uma massagem, dá essa esnerra aí na óleo de gergelim, óleo de gergelim prensado a frio Então, e fala. morninho. E Tem aí uma sente a coisa. diferença desse tornozelo e desse pé se deslocando no mundo depois. Só, Sim. assim, só a prática dizer não parece tão delicioso quanto os resultados a longo prazo. Tem mais um detalhe, né? Já que a gente está falando de Saturno. Saturno perdeu o pé e é por isso que ele anda devagar. Então, Saturno em Peixes ainda tem esse karma. E aí, assim, só um detalhe, né? Tipo, a Lari, ela tem Saturno em Revati, nesse comecinho de Revati. E desde o ano passado, velho, desde o começo, mais ou menos, do ano passado, que ela toma ferroada de abelha e de maribondo no pé, velho. Assim, muita, muita, muita. Até que aconteceu o acidente com o Francisco, que foi de abelha, né? Que ele tomou picada de abelha e morreu. Aí parou um pouco, mas já voltou, já tomou nos últimos dias, já tomou mais umas 2 picadas de maribondo no pé. Isso é uma coisa. A outra coisa. Eita, ó, a Jagadâmbica disse que vai faltar na aula da Madhuchanda. Aí você me complica, velho. Não pode fazer isso, não. Coloca a Madhuchanda, então, para fazer também o encontro da gente de astrologia. E aí vocês fazem a aula de yoga de vocês em outro horário, porque já tem 6 anos, 6 anos, quase 7 anos que eu tenho o grupo de estudo na quarta-feira. Eu não posso mudar, não. É a minha austeridade com Mercúrio, é o grupo de astrologia na quarta-feira. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: eu tenho um amigo
que ele é o cara, tipo, dos estudos, assim, malucos, malucos. E ele é biólogo, ele trabalha com apicultura há mais de 50 anos e tal, e ele saca muito de medicina ortomolecular, bioenergética, somática, essas paradas todas. E o cara, tipo, viveu a época dos hippies, conhece essas terapias alternativas, tudinho e tal. E ele disse: os pés, são extremamente sensíveis para a absorção de coisas. E aí ele falou assim, tipo, passar iodo no pé. Não sei se vocês sabem iodo, mas tem um que chama álcool iodado. Então, assim, para sistema imunológico e para o sistema endócrino, né, para o sistema linfático, passa iodo no pé. Quando ele vê que ele vai ficar doente e o sistema imunológico dele cai muito, ele passa própolis nos pés. E tem uma outra parada que você pega água morna e você coloca umas gotinhas, eu não sei qual é o nome, alguém vai saber e vai dizer aí, eu tenho certeza. Coloca essas gotinhas na água e coloca os pés dentro d'água. E o organismo libera uma toxina que a água muda de cor. A água, tipo, todas as toxinas saem ali pelos pés. E uma outra coisa, para você tá com o pulmão pesado, tipo catarro, essas paradas todas. Aí passa Vic Vaporub no peito, né? Passa Vic Vaporub na sola do pé e coloca a meia e esquenta o pé. Rapidinho, expectora tudo, aí. E vai dormir. E vai dormir, então. Acorda, depois faz aquela limpeza. Tem um gato roncando aqui. Hum. Roncando. Ogura, fala dos olhares de Saturno. Desde Revat, Saturno em peixes, Saturno olha para onde? Ah, beleza. Então vamos lá. Então, já vai olhar para touro, né? É porque o Diego e o Cris escreveram aqui. O Cris falou que os pés dele tá conectado com a espiritualidade. É... Ó, Arama. Boa noite, Irama. Bom descanso. Até mais. Os pés, eles são um forte indicador aqui de espiritualidade para o Cris. Ó. Ah, beleza. O Diego perguntou pelos olhares aqui também. Boa. E a Rafaela já colocou Touro, Virgem e Sagitário, exatamente. Então, o que acontece é o seguinte: não vamos considerar os graus especificamente. Ah, ó, tá aí. Os graus especificamente, vamos considerar a influência dentro do signo. Então, assim, o Sol. O Sol, ele estava na máxima exaltação dele, junto com Ares, que é o mula tricona de Marte. Então estava Marte exaltado e o Sol exaltado em Ares. Daí o Sol entrou em Touro. E essa exaltação dele já diminui, ele já não está exaltado, e ele recebe o olhar de um maléfico dele, que é Saturno. Então, o primeiro olhar que Saturno manda para o signo de Touro, ele já está afetando diretamente o Sol, num sentido não positivo, não tão legal. É um olhar pesado, é um olhar de julgamento, é um olhar de limpeza, é um olhar de purificação. E ao mesmo tempo, Saturno olha para Mercúrio, e esse Mercúrio ele está ativado positivamente, tanto pela relação que ele tem com o regente do signo, que é Vênus, como pelo Parivartana, que está acontecendo entre Gêmeos e Touro. Então, o Parivartana é a troca de posições entre Mercúrio e Vênus através das regências, e aqui é muito forte, muito interessante e muito positivo. Por quê? Por um lado, e isso é maluco, porque a gente está olhando o gráfico do mapa aqui, que está considerando um horário que coloca Sagitário no ascendente. Mas se a gente for considerar o Kala Purusha Kundali, a gente vai ter aí
o olhar de Saturno dá 12, indo para 2. Então, saindo de Peixes e indo para Touro. Então, saindo de uma casa de perdas e indo para uma casa de ganhos, para uma casa de riqueza, para uma casa de sustentação da vida. Dependendo do mapa, então a gente está olhando pelo Kala Purusha, mas essa avaliação ela precisa ser vista individualmente. Por um lado, genérico, globalmente, e aí a gente vai ter globalmente, desde que Saturno entrou em Peixes, a gente está tendo movimentações econômicas bizarras, principalmente relacionadas a especulações. Então, todo um movimento financeiro baseado em especulação foi muito abalado desde o começo do ano passado para cá, e a gente está se dirigindo para uma grande mudança de paradigma social e econômico e político e geográfico e tudo mais. Não vamos falar de nova ordem mundial, porque isso é teoria conspiratória, mas uma nova ordem econômica, uma nova teoria da sociedade ou um novo pacto social está se formando já no inconsciente coletivo e nas mensagens subliminares e subjetivas que estão sendo projetadas o tempo todo. Isso é resultado desse Saturno em Peixes, inevitavelmente. A partir desse olhar que ele manda para Touro, ele afeta o Sol, então ele vai trazer uma necessidade, um desejo e uma força voltada para sustentar essa segurança, para manter a estabilidade. A gente olha para esse Parivartana de Vênus e Mercúrio, a gente tem aí uma relação de comunicação e de estrutura e de segurança, ao mesmo tempo que envolve habilidades, envolve relacionamentos e envolve, e aí esse segundo olhar que Saturno envia, que é o Shakti Drishti, o olhar para a sétima casa a partir dele, gerando um efeito em Virgem pelo Kala Purusha, a gente já tem aí uma indicação de disciplina e regularidade. Precisamos manter disciplina, austeridade e regularidade para que o efeito de Saturno em Touro não seja maléfico. E por que eu estou falando isso? Pelo Kala Purusha, você vai ver que Touro e Virgem é o tricona de Arta. Então, prejudica financeiramente, pode prejudicar financeiramente, pode afetar, pode influenciar financeiramente, pode influenciar também essa rotina que a pessoa leva, pode influenciar a disciplina que a pessoa cria sobre ela mesma, e isso relacionado também com o trabalho. Porque, querendo ou não, o signo de Capricórnio, que é a casa 10 do Kala Purusha, é regida por Saturno e recebe esse efeito de Saturno. Ao mesmo tempo, Saturno manda também o olhar dele para a 10ª casa a partir dele, para o signo de Sagitário. E isso afeta muito diretamente os valores que a gente acredita que as instituições religiosas carregam. De uma certa maneira, Saturno está mandando um olhar sobre a instituição religião muito pesado, principalmente no sentido de fundamentalismo religioso que mobiliza para conflitos, como no sentido político regional da gente aqui no Brasil, que a gente está tendo uma segmentação da sociedade causada por fundamentalismo cristão. Então, o fundamentalismo cristão ele está agindo contundentemente contra as religiões de matriz africana, está atuando diretamente
em questões de violência de gênero, e quando eu falo violência de gênero, não é simplesmente violência contra as pessoas que não são heterossexuais, né? Então, assim, toda a gama de pessoas que não são heterossexuais estão sendo alvo de discursos religiosos e falso-moralistas, assim como uma forte violência e imposição de força contra as mulheres. E aí a gente olha para o signo de Sagitário, e o signo de Sagitário também está relacionado com a energia paternalista, do mesmo jeito que o signo de Câncer fala sobre a energia maternalista. Então, Saturno agora, ele está apontando uma energia para uma área, para um setor da sociedade, do pensamento e da cultura que precisa ser transformado. E aí a gente entende isso como religião e como essa falsa moral paternalista. Tudo isso está sendo fortemente bombardeado e potencializado nesse período que a gente está vivendo agora, e isso vai ficar cada vez mais forte. Por quê? Saturno, ele tem uma questão de gênero. Mercúrio também tem uma questão de gênero. E agora, essa questão de gênero dentro de peixes, ela lida emocionalmente, mas de maneira adaptativa. Não busca conflito, não busca confronto direto. Mas quando Saturno entrar em Áries, aí ele se debilita. E as qualidades de Saturno se debilitam. Quando a moral, a ética e os valores de Saturno se debilitam, os problemas ficam maiores. E a gente tem que estar muito consciente de qual é a energia que a gente está movimentando ao nosso redor para isso. Fala aí, Ana. Protesto. Tô Diz aí. brincando. Não é que Rivet tem um lado que é dos manifestantes, como se chama? Não é manifestante, tem outro nome. Protestos Mas os manifestantes, protestos, quase isso. revolucionários. É, os... Me esqueci agora o nome. Tem Então, esse lado também em Ardra, né? Mas em Ardra é mais terrorista. Em Revet é mais poético, assim, é mais riponga até, mas é bem ativo, né? pronto. Inclusive com essa coisa dos animais, os direitos dos animais, mas com isso acaba abrangendo todos os direitos, né? Sim, Revet, ela é mais romântica, mais utópica. Então, tem uma visão, que era isso que eu ia falar lá atrás, né? O lance dos peixes. Os peixes estão olhando um para um lado e o outro para o outro, porque na realidade isso fala também sobre espelhamento. Então, eles estão invertidos e espelhados, porque a busca pelo outro é a busca por si mesmo. Então, isso é uma outra coisa quando eu estava falando sobre Revet, né? O lance de relacionamento para Revet é muito forte por causa disso. Porque o primeiro compromisso de Revet tem que ser consigo mesmo e com a jornada da evolução da alma. E não um compromisso com o materialismo, um compromisso com uma ideia temporária de família, de propriedade, de mulher, de marido ou de filhos, de prazer ou de conforto. Porque quando eu falei sobre Lakshmi e a relação de Lakshmi com Revati e com peixes, por um lado, a gente olha e pensa, beleza, entendi, é o prazer, é o conforto, é a massagem, é o relaxamento, é o hedonismo,
é o mais profundo da profundidade da água, de peixes e do oceano e tal. Mas isso é um equívoco. Por quê? Porque essa mesma Lakshmi, que se manifesta como Mahamaya, Yogamaya e Shakti Devi como a energia material, ela não está massageando os pés da gente, não. Ela não está servindo a gente de Vátima, não. Ela está servindo o Paramatma. Ela está servindo o Vishnu, que está dentro do coração de todos os seres vivos e todos os humanos, olhando pelo paradigma humano. Então, quando eu me confundo com o Purusha, quando eu acho que eu sou o Vishnu, sendo massageado nos pés por Lakshmi, eu me mantenho aprisionado dentro desse ciclo de nascimentos e mortes, porque eu acho que eu sou o controlador. Então, esse é o equívoco dentro de Revati, né? O lugar de olhar para trás no sentido de o que eu poderia aproveitar mais desse reino criado por Maya, desse reino criado por Lakshmi Devi, né? Já que eu sou essa manifestação do Purusha e tudo isso foi criado para o meu prazer e para a minha satisfação. Esse é o equívoco de Revati, né? Esse é o paradigma, é a mudança de perspectiva de entender que nós é que somos servos da energia divina que serve a Deus. Então somos servos dos servos dos servos, daquilo que está conectado com a verdadeira transcendência. Isso é um ponto. Então o que tu falou, né, dessa galera dos militantes, os humanitários, essa galera, eles são utópicos. Aí é como tu falou, são os hippies. Em Revati, são os hippies. Eles querem um mundo perfeito, desde que eles não precisem fazer sacrifício nenhum. Desde que eles Eles não precisem. são, eles são utópicos, mas eles deram uma causada, né? Tipo, aquele trânsito que aconteceu em 68 foi em Revat. Maio de 68 e 69, né? Foi em Peixes e começou por Revat. E essa nakshatra, ela tem um lado muito intelectual e é nesse aspecto que eu acho que quando o Saturno chega ali, alguma coisa intelectual do campo das ideias se transforma em prática, sabe? É bem interessante essa manifestação de Saturno em Rebat e, e essa roda que está fazendo, né, de 60 anos. Sim. Aí eu gerei aqui, e aí especificamente em 68, Rahu estava lá. Então, o que foi plantado, né, em 68 teve a janela de Saturno, mas teve Rahu ali, tá ligado? Tipo, Rahu tava lá. E, Teve, isso, esse trouxe um aspecto inovador incrível, né? Foi por isso que o Prabhupada, ó, se largou então, da Índia e então, disse, é agora que eu vou inovar o Ocidente com ancestralidade, com pronto. tecnologia ancestral. Exatamente. Aí eu acho que foi uma janela sensacional, tá ligado? Saturno tava lá e abriu, vamos trazer do jeito mais maluco possível, né? Saturno trouxe a filosofia mais profunda e utópica possível para o mundo ocidental, tá ligado? E acho que até o anarquismo, né? Um anarquismo, não um anarquismo muito prático, mas o anarquismo filosófico, né? Tipo assim, uma Eu revolução acho, espiritual é algo altamente revolucionário, né? O desapego então, da matéria é altamente revolucionário. sim, eu só acho que a palavra não é anarquia. Eu acho que a palavra é desobediência civil. Então,
O Que é um movimento, pouco mais anarquista, né? então, é o anarquismo positivo, né? Então, o movimento de Chaitanya Mahaprabhu, o movimento da consciência de Krishna, ele é um movimento de desobediência civil. Mas não é só das leis da sociedade, é das leis da ilusão também. A gente quer desobedecer até as regras do karma, tá ligado? É uma desobediência completa, assim. Não estamos submetidos nem à lei do karma. A gente rejeita as leis do karma, tá ligado? Então, essa é a maior de todas as desobediências civis. Essa é a verdadeira revolução subjetiva, né? É a consciência de Krishna. E os militantes, como tu falou, desses mais concretos, né, que estão dentro de Ardra, porque Ardra cria o conflito que gera a transformação, mas os Black Bloc mesmo, eles estão dentro de Purvabhadra. Ah, Purvabhadra, então, é a lua do vocalista do Rage Against the Machine. pronto, aí, ó, o Zac Pô, Della Bora, Rocha. Zeca de la Rocha. O, aquele mapa lá da primeira bomba de Hiroshima e da segunda também, né? Parte da segunda também. É, quando aquela galera que nasceu, com aquela conjunção ali, fez 20 anos, era maio de 68. Olha a arquitetura, Pode crer. né? Tipo, eles nasceram com assim, pensando no aspecto geracional, né? Uma frequência tão forte, né? Que trouxe um impacto considerável que gera conversa e cultura e filosofia até hoje, em quase todos os campos do conhecimento, né? Inclusive espiritual. Incrível, né? Incrível, velho. Incrível. E é quando a gente consegue ver, né? Existe um marcador geracional, né, que cria um fenômeno genérico de uma certa forma, mas que pontualmente marca comportamentalmente as pessoas de uma geração, tá ligado? De uma que carregam uma determinada combinação kármica. Todo mundo ali tá afetado, tá ligado? Todo mundo vai viver os resultados daquele fenômeno diretamente ou indiretamente, tá ligado? Agora que eu vi aqui tem um monte de mensagem, a Rafaela acabou falando aqui, ó, o ouro tá com medidas doidas. A cotação do ouro, e não é de agora, sei lá, já tem uns anos, pelo menos uns 5 ou 6 anos, que uns astrólogos começaram a falar para a galera comprar ouro. Já tem um tempo que os caras estão dizendo compre ouro, compre ouro, compre ouro, compre ouro. Nos últimos 3 para 4 anos, todas as reservas disponíveis de ouro, de prata, de platina esgotaram. A China comprou quase tudo, tá ligado? E aí a galera que veio correndo atrás conseguiu comprar alguma coisa. Agora, os países árabes lá estão tendo que despachar todo o ouro que eles têm guardado lá, porque eles compraram o ouro vendendo petróleo. E para manter a economia deles agora, eles estão vendendo tudo o que tem de reserva para não, tipo, para o Emirados Árabes, o Catar, Oman, aquele lugar tudo lá, ele se acaba, ele se destrói. Os caras não têm, eles não têm como comprar comida. Eles não têm água, eles não têm comida, eles não têm nada. Eles estão vendendo ouro para comprar água. Então, assim, tá desse jeito a economia internacional. Os caras estão ganhando. Antes a oscilação das criptomoedas,
os caras deixavam para ganhar grana nos fechamentos de mês. Agora os caras ganham grana em intervalo de horas, porque a oscilação tá rápida demais. Então, assim, é uma oscilação tão grande dentro das criptomoedas que a qualquer momento você pode ganhar uma porrada e você pode perder assim, quebrado, de uma hora para outra. Então tá tudo muito maluco. E a Rafaela falou aqui que foi assediada, né? E aí era o que eu estava falando sobre o lance do fanatismo, fundamentalismo religioso, né? Então agora está ficando cada vez mais agressivo essa questão de pregação religiosa. E aí ela foi assediada por um pastor evangélico aqui. Aí o Cris falou aqui sobre crianças mimadas, eu não sei de que ele estava se referindo. E eu acho que a Bhuvanam Sundari falou ativistas, né? Então, os ativistas, os militantes, então, é isso. É isso, ativistas e militantes. É que eu me reprogramei, eu era muito ativista e militante, né? Daí eu tive que me reprogramar, sabe? Por, para não morrer de raiva. E aí, né, tipo, eu tinha que resolver esse negócio. E agora que eu desinstalei isso, eu esquecia. Eu sempre, quando eu vou falar essa palavra, eu esqueço. Que louco isso, né? Sim. Mas eu É, voltarei menos identificada com o personagem. então, tem a Aí, minha. ó, agora, o Ah, trânsito. isso Esse é é o o quê? próximo trânsito, ó, importante que Hum, temos. pode crer. Só que eu errei o horário aqui, acho que é 1º de junho de manhã. É, o Cris quer. Fala aí, Cris. Dá para dizer que quando Saturno chega ali em Rebat, ele está concluindo o karma que começou há 29 anos atrás, isso? Quando ele começou essa volta. É uma leitura, é uma forma de você olhar assim. Então, tanto ele vai começar um novo ciclo, ele vai iniciar uma nova jornada, e aí você vai olhar no seu mapa, né, como que ele inicia essa jornada, porque são vários retornos, né? Tem o retorno individual de Saturno no mapa da gente, e tem esse nascimento de Saturno a partir do Kalapurusha. Então, a cada volta que Saturno vai dando, ele vai completando um ciclo. Então, tem o ciclo genérico, que começa a partir de Ares, e tem o ciclo pessoal, individual, que é a partir de onde Saturno tiver no seu mapa natal. Mas, seguindo a ideia, né, justamente a pandemia, o período da pandemia, Saturno estava transitando Capricórnio. E pelo Kalapurusha, Capricórnio é a casa 10, é a casa do trabalho. O Shakti Drishti de Saturno vai para a casa 4. O Drishti que ele envia para a terceira casa, a parte dele, vai para o signo de Peixes. Peixes fala sobre internação e aprisionamento. E a casa 4 fala sobre o ambiente doméstico. E quando você vai ver o olhar que Saturno manda para a 10ª casa, a parte dele, vai para a casa 7, que é a casa dos grupos, das amizades, dos ambientes onde a gente circula, dos contratos, dos negócios e o próprio casamento e a vida afetiva da gente. Então, se você observar, o período da pandemia, muito casamento acabou, muita gente foi internada, todo mundo praticamente ficou preso dentro de casa, muito problema dentro do ambiente doméstico, problemas de amizades,
porque a gente vai ter aí o período da pandemia, ficou muito claro, ficou muito visível a discrepância cognitiva, muitas vezes baseadas em ideologias políticas. Então você via milhares de pessoas morrendo todos os dias, enquanto outras pessoas estavam andando sem máscara, tendo contato social, fazendo festa, ignorando todas as medidas de segurança. Então, isso foi um efeito de Saturno na casa 7. E isso para a gente entender, né? Pô, como é que Saturno está mostrando para a gente o que ele está fazendo ao longo do movimento dele de 30 anos, né? Então, dentro de Capricórnio, Saturno estava entregando o resultado daquilo que a gente entende como ação, karma, que é a casa 10. Então, tanto reflete a exploração da natureza, porque toda riqueza que é derivada do trabalho é a exploração da natureza. A gente está tirando a riqueza dos recursos naturais. Tem a força individual? Tem a força individual. Mas essa força individual não é o que gera a riqueza material como a gente conhece. A força material, a força do indivíduo atuando no trabalho, ela vai gerar um karma que é, vamos colocar, né, o karma yoga do indivíduo, né? Ele está gerando ali um frutozinho positivo e um frutozinho negativo, mas não representa a riqueza material de verdade, né? Essa riqueza material ilusória, baseada em especulação, como a gente vê no mundo, ela não é o resultado de trabalho honesto. Nunca foi, né? Então, a tua pergunta olhando para peixes, sim. E aí a gente vai olhando o resultado dos efeitos ao longo de casa por casa, né? E aí a gente olha para Saturno e a gente olha para todos os planetas. A Lua faz a mesma coisa, mas ela faz a mesma coisa em um mês. Em um mês, ela já deu a volta e ela já resolveu. Pô, A Rafaela também fala. uma coisa que eu achei engraçado esses dias estudando a casa 8 é que, tipo assim, como eu tenho Saturno e lá, é como se, tipo assim, eu escolhesse viver muito tempo para pagar os karma, né? É engraçado, né? Mas é isso. Quanto a gente tem que pensar isso, exatamente. Quanto mais tempo eu viver, mais oportunidade eu tenho de pagar o meu karma. Então eu não quero viver 120 anos para ser feliz e curtir a vida e viajar o mundo e ser rico. Não, eu quero viver 120 anos para pagar a conta. Eu quero viver 120 anos para pagar meu karma. E na próxima eu vim com um boleto menor, venho com desconto na próxima, né? Vou fazer esse programa social aí de pagamento de dívida, né? Quem tiver com a ficha suja, faz o projeto aí, paga a dívida rapidinho. Isso é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é esse programa social. Você paga sua dívida numa porrada só, num pacote só, você paga seus boletos tudinho de uma vez. É E isso, né? vai Falando. embora. Não, e vai embora. Aí tinha os cobradores de ônibus de Porto Alegre que eles faziam uns assobios assim para o motorista, sabe? Daí o motorista fechava a porta, era alta tecnologia. E ele fazia comunicação com um assobio e dizia, vai embora. Daí tocava, sabe? Então, um pouco disso que tu tá falando é isso, sabe? Porque a gente se enrola, né, se enrosca no samsara. E, e o negócio é pagar e servir, tipo, fazer esse pedido. Esse é o Sankalpa. Eu quero É pagar, isso. servir e vamos embora, né? Só me faz lembrar disso por todas as encarnações que eu ainda precisar, né?
no sentido de diminuir, assim, né? Fazer que nem o Jaya Vijaya. É isso. E agradecer, né? Porque de um jeito ou de outro é Deus mesmo que está vindo para liberar. Pode passar, tá pequenininho aqui. Então, assim, vamos guardar essas efemérides aí, Ana, para a semana que vem, porque hoje a gente falou só de Saturno. Mais uma vez a gente falou de Saturno, porque Saturno é o amigo, é o camarada, é aquele que ajuda na jornada. Então, assim, É importante de Revet também, agora, né? Meu lado saturnino, prático e pragmático. É, sim, escova bem os dentes, passa fio dental todos os dias, marca dentista e quem tem coisa com dente, coisa, não sei o quê, faz não sei quanto tempo que eu não vou no dentista, marca quem tá no Sadesat, retorno Saturno, coisa, porque Saturno em Revat arrasa quarteirão nos dentes. Puxam tem essa coisa, né, que ele recebeu essa maldição aí, ficou todo desdentado. Então é importante vencer a preguiça de boa. noite e passar o fio dental. Pode até esquentar uma aguinha para escovar com a água quente, mas precisa passar fio dental. Tá, Cris? Boa, boa lembrança. E aí, qual é a justificativa matemática disso? O olhar de Saturno para casa 2, o olhar dele para Touro. Muito boa. Tem que ter, se não tiver matemática, eu não aceito, tá ligado? Não, ó, Então, o bicho não tá de parabéns, né? Eu queria o joguinho perfeito. pô, são todas engrenagens, tá ligado? Você só tem que achar qual é a engrenagem que tá fazendo aquela parada rodar ou que tá fazendo ela não rodar. Então, tipo, é entender onde as coisas se encaixam, né? E eu acho que essa parada ela vem muito de uma questão assim, ó, que não, que o desapego, ó, o que eu vou falar, que desapego não é desleixo com a matéria, com o corpo físico. Desapego é mais profundo ainda. É cuidado, né? Ser um bom guardião, né? Do veículo que a alma tá nesse momento para servir também, né? Em termos saturninos, né? Em termos práticos, aqui e agora. E para isso precisa ter um maquinário bom. E quando a gente sente uma dor de dente, ou a gente tem um gasto assim furioso, um incômodo inesquecível, porque tu passa quase o resto da vida metendo a língua naquele lugar ali que foi desconfigurado, e assim por diante, né? Então, importante. Daí, então, tipo, o Saturno só vem pontuar, ei, cuida do teu veículo. Sim. E pensar que se a pessoa conseguisse disciplinar agora, quando Saturno entrar em Áries, é só levar para frente. Porque se deixar para começar com Saturno em Áries, aí é mais difícil, aí é mais complicado. Então, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de pegar a rebarbinha de Saturno ali no finalzinho de Peixes e começar a parada. Tipo, não perder tempo, né? O primeiro dia da semana é o domingo, não é a segunda, né? Então, dieta não se começa na segunda, começa no domingo. Domingo é o primeiro dia. Então, você antecipa, né? Você antecipa a semana. Você já se prepara para o que vai vir. A mesma coisa é esse Ó, Saturno em Peixes. ó o projeto da Rafa, viver 120 anos para passar por todos os dashs. Boa. Aí sim, hein? Aí Cara, sim. ainda tem mais um monte de mensagem aqui, então eu vou só terminar as mensagens. Eu tinha parado na mensagem que a Rafaela fala que a amiga dela, que tem a lua em Purvabhadra, é a pessoa mais revoltada que ela conhece.
Então, assim, é literalmente isso, velho. Purva Badra é o bichão mesmo, Black Block. E aí o Diego falou que ele tem um ascendente em Purva Badra, então ele deve ser brabo também. Aí tu que colocou Purva Braba, né? E aí a Rafaela falou sobre a raiva em Ardra, e Ardra tem uma coisa com a ira mesmo. Então, falou aqui sobre os trânsitos do Sadchat que estão tão leve para Rafaela, tá bom? Aí ela quer viver os 120 anos para passar todos os Dasha. E o Chris, ele não quer voltar mais para esse mundo. É bom mesmo, não querer é o melhor. Aí, tirar o siso, né? Tem uma parada de que é importante ter o siso. Tem uma coisa no siso, né, que tem célula-tronco no siso, é uma parada assim, é super importante o siso. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que não tem espaço mandibular para o siso nascer. E a pessoa fica anos com muita dor de cabeça, porque o siso tá, tipo, pressionando os ossos, né? Aí as pessoas têm que tirar o siso. Provavelmente, se for fazer uma análise astrológica, vai ver que tem alguma coisa aí afetando Saturno, alguma coisa afetando a casa 2. Fala aí, Ana. Eu tirei os de baixo, uns 17, 18 anos, sei lá. E eu tenho os de cima até hoje, mas é um trabalhão para passar fio dental e limpar bem ele, não, que é bem apertado, sabe? Mas eu quis manter, mas é pegada essa limpeza nesses sisos ali para manter eles. Sim, pode crer. Ó, a Rafaela também tem problema no siso. É isso, é Saturno. É muito difícil alguém ter Saturno 100% bom. Alguma coisa ele vai dar ao longo da vida. Bruxismo é uma coisa que ele dá Bruxismo, demais. Demais. bruxismo faz uma massagem assim, ó, com óleo de gergelim morno na mandíbula, que antes de dormir, e se possível, dormir meio empapadinho, assim. E também dá para fazer o bochecho com óleo de gergelim morno, que daí também facilita para passar o fio dental, ele vai que vai. E que ajuda com o bruxismo, a desprogramar essa ideia dessa tensão aí. Sim. Então, é questão de ansiedade mesmo. Isso tem ansiedade e tem uma questão de raiva também. Então a pessoa guarda muita mágoa, guarda muita raiva. E aí, por que bruxismo, né? A pessoa fica remoendo. Então você vai ver planetas em touro, ascendente em touro, ou alguma coisa como Saturno na casa 2, Queto na casa 2, pode ser Arro na casa 2, Mercúrio na casa 2. Mercúrio na casa 2 com Saturno pode dar gagueira. Quero ser gago, tá ligado? Quero ser gago, língua presa, não conseguir falar as palavras direito, trocar as palavras de lugar, problemas de vocalização, né? Mas isso de bruxismo é touro, que é remoer, né? Fica remoendo, engole e volta. Então, refluxo, azia, problema estomacal, todas essas paradas, ó. A Rafaela, Mercúrio na 2 combusto, língua presa. É esse tipo de coisa. Ó, Mercúrio na 2 em Ardra, buchismo na infância. É isso, é matemático. É matemático, não é magia, é matemático, não é adivinhação. Eu tenho um Marte em touro. Eu sei que essa raiva contida
né? Fica guardando a raiva. Aí a tensão aparece bem na hora de dormir. Daí tu está relaxando, é continuar trabalhando. Sabe o que é bom? Amendoim japonês. A sensação de quebrando as coisas com os dentes é uma delícia, velho. Né, eu Ó, resolvi com essa massagem aí do olhozinho, sabe? tem um ponto atrás da cabeça aqui, ó, na nuca. São dois pontos que você acha eles. Tem um músculo que vem do pescoço e conecta bem na nuca. Aí são dois pontos. Dá para ir com a ponta do dedão neles e apertar. Dói muito. É o ponto de tração desse músculo. E ele destrava toda essa parada aqui. Aí tem esse aqui atrás, e tem um aqui assim também, e tem aqui também em cima do olho. Aí tudo isso vai soltando esses músculos faciais. Dói pra caraca, mas quanto mais doer, mais relaxa também. Então, ao longo do tempo que você vai destravando esses pontos de tração, né, do yin também, aí vai melhorando. E a caminhada também, o alongamento das pernas. Talvez seja por causa desse reflexo que dá na, então, mas ou alguma situação, o relaxamento, para quem tem bruxismo, segundo um fisioterapeuta, assim, né, que me atendeu uma vez, que falou, tu tá programada, presta atenção e agora tu vai ter que desprogramar. E aí ele falava que o relaxamento começa com os pés. Então, quando tu não faz exercício ou não caminha, fica muito sedentária, Hum. essa é um primeiro momento que essa tensão acumula, né? Ele disse que nas mulheres essa força na mandíbula é maior. Por isso que tem aquele espetáculo no circo, lembra da mulher que ela Sim, sim, roda segurando pela mandíbula? Sempre uma mulher, né? pode crer. Pode crer. A Rafaela colocou aqui que o lance da crocância é a audição, né? A audição do alimento quebrando. Sim, concordo. E tem até uns aparelhos auditivos que é um sensor conectado com o osso da mandíbula. E aí conecta direto com o cérebro. E aí faz a pessoa ouvir de novo, tá ligado? Então, assim, tem uma coisa muito doida de ouvir com a boca também, né? E é muito Shravana. E aí a Rafaela colocou aqui, né? É Tourette. Eu não sei se ela falou sério, mas faz muito sentido. A síndrome de Tourette é uma conjunção, uma relação de Mercúrio com Rahu em Shravana, né? Muito, muito doido isso. Interessante. Fala aí, Rafaela. Eu Vamos falei ter que zoando, investigar isso. mas eu falei zoando. Eu pensei assim, Sharavana tem um fator repetição. Iraho pode ser um palavrão. Aí vai lá, Mercúrio com Uraho e Sharavana. Pronto. Pode crer. Interessante, interessante. Tem, tem vários livros, né? Mas eu acho que são livros muito especulativos, assim. Eu nem gosto muito de ver, mas tem muito indiano que escreve livro de astrologia falando sobre esse tipo de doença. E aí é maluco, porque aí eles querem explicar o autismo, aí quer explicar a bipolaridade, é um monte de coisa que eles querem explicar astrologicamente. Mas seguindo esse raciocínio, dá para pensar em coisas bem legais, assim, bem interessantes, né? Só que tem que investigar muito. Então, assim, você vai ter que pegar, tipo, sei lá, 10.000 casos espalhados pelo mundo ao longo dos anos.
aí você vai ter alguma estatística para dizer, putz, corre um risco disso aqui, ó, ser astrológico, porque a gente vive um momento histórico de doenças mentais que nunca existiu. Então, assim, velho, você pega o livro de doenças mentais, o CID, o SDM, né? Véi, é gigante, é um absurdo a quantidade de doenças mentais que tem. E muito provavelmente no futuro não vai ter tantas. A galera vai eliminar a maioria delas. Ora, a Neide, meu sobrinho tem essa síndrome. Ele tem Rahu e Vênus na casa 2. Não lembro os nakshatras. Nossa, pega os dados dele já para a gente fazer essa pesquisa. Olha, ó, que doideira, interessante. Interessante. E o Uraho tá, ó. O Uraho já acertou, Uraho na 2. Mas é isso, Uraho na 2 e Uraho na 3 pode dar coisas malucas de comunicação. Coisas doidas. Galera, vamos nessa, vamos descansar. Esse assunto vai render a vida toda e a gente vai ter oportunidade de aprofundar ainda mais. Quero agradecer muito a presença de vocês, a oportunidade de estar aqui, de trazer o conhecimento que foi deixado pelos mestres espirituais. Todos os méritos e todas as glórias são deles. Eu fico muito feliz em poder representar esse conhecimento e estar aqui, né, oferecer algum serviço. Então, agradeço muito pela presença de vocês que cria essa oportunidade para mim. Peço que me perdoem se eu falei qualquer coisa ofensiva ou se eu cometi magoei alguém de qualquer maneira. Desejo que vocês tenham bons dias, um bom resto de semana, que sejam abençoados por todas as forças divinas e transcendentais, que logo mais a gente se encontre e fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus, tentem fazer o melhor que vocês puderem, e quando vocês não puderem, não fiquem se culpando também. Olha para frente, lembra a lição de Revet. Olha para frente. E aí, a próxima oportunidade que vocês tiverem, vocês vão fazer o melhor que vocês puderem e tentar fazer isso sempre. Um grande abraço. Hare Krishna, Haribo, Vanchakalpa Tarubhyascha, Kripa Sindhu Bhyaeva Cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.